Bom, pessoal, bem-vindo a uma aula gratuita aí da J1B Tax. Vou explicar um pouquinho aí do que se trata a J1B Tax no sistema SAP, para que serve essas tabelas e vou dar alguns exemplos aí de como funciona por dentro delas, né? Então, a J1B Tax nada mais é do que um grupo de tabelas onde você parametriza as exceções fiscais e determinações de cálculos para as notas fiscais, tanto de entradas quanto de saídas, né? Então, como você pode ver, essa é a transação J1B Tax, tá? Para você acessar ela, basta você vir aqui no menu principal. Deixa eu acessar aqui o menu principal. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, você vai clicar aqui nessa barra de pesquisa de transações, né, de busca de transações, e vai digitar J1B Tax. Dessa forma aqui. Vai dar um Enter. E essa é a tela principal da J1B Tax, né? Então aqui que geralmente as empresas cadastram, classificam os impostos e as exceções para esses impostos, a determinação de cálculo para esses impostos. É claro que existem outras amarrações no sistema SAP para que a nota fiscal, seja ela uma nota de saída ou de entrada, de prestação de serviço ou de mercadoria, sejam calculados os impostos conforme a legislação, né? Então, como você pode ver, dentro de cada tabelinha dessa daqui, eu vou ter alguns grupos, tá? Algumas não possuem grupos porque são consideradas aí uma tabela mestre, né? Então, vou dar aqui um exemplo. Essa primeira tabela aqui, ó, que é a J1 BTX DEF. Se eu clicar duas vezes nela, eu vou ter aqui alguns impostos cadastrados. Eu posso cadastrar aqui também o PIS e o COFINS, né? Além desses que já estão aqui cadastrados no meu ambiente de teste, onde eu estou aqui apresentando para vocês. Então essa é como se fosse uma tabela mãe, né? Uma das tabelas mães da J1B Tax, né? Então, se não houver uma exceção fiscal criada nas outras tabelas, nas de baixo, como por exemplo nessa, se eu não tiver também nada nessa, aonde mais? Se eu não tiver nada nessas daqui do ICMS, na substituição tributária. No caso da substituição tributária, você não vai colocar lá, né? Aí é necessário realmente criar exceções nas tabelas de substituição tributária, ok? Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu vou explicar e vou criar umas exceções aqui para substituição tributária, para ICMS, para IPI, para PIS/COFINS, para ISS, para impostos retidos. Tudo isso você vai aprender aqui no curso. Então, mas só para você ter uma base, aqui eu vou abrir uma tabela de exceções do IPI, ó, essa atualizar valores do IPI, o que eu vou ter nela? Eu vou ter a classificação geral de todos, conforme a tabela TIP, geralmente na implantação do SAP na empresa, eles já sobem essa tabela aqui com todos os NCMs, né? E as determinadas alíquotas aí. Na implantação, geralmente um key user vai lá e preenche essas informações, ou até mesmo na implantação, dependendo do projeto, a empresa aí pode já trazer ali as alíquotas para determinados NCMs, tá? Então, nas aulas posteriores, ó, tá vendo que aqui, ó, eu já tenho para esse NCM, né, uma alíquota de 15% de IPI e uma base de 100%. O que significa isso? Que sempre quando eu comprar ou vender um produto sujeito ao IPI, classificado com esse NCM, ele vai calcular 15%, tá? A alíquota desse produto, desse NCM aqui, é de 15%, conforme lá a legislação federal, a TIP, né, que você precisa cadastrar aqui nessa tabela, nessa tabela principal aí do IPI, né? Então, mas é claro que aqui embaixo, ó, não só aqui, eu tenho as exceções de material, tá?
Ou seja, se eu clicar aqui 2 vezes, ele vai abrir aqui as exceções por material. Então eu também posso criar as exceções por material, né? Então quando eu vender ou comprar determinado produto, ele vai calcular conforme as exceções que eu tiver aqui, ok? E eu tenho também as exceções dinâmicas do IPI. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter diversos grupos. Se eu clicar aqui no Match Code, ele vai abrir para mim uma listagem com os grupos para essa tabela. Ou seja, dentro dessa tabela, ó, se eu vir aqui ó, na segunda coluna do IPI, clicar aqui, ele vai organizar aqui para mim, tá? Então todos esses que estão marcados aqui com flag, ele vai calcular esses grupos, tanto para MM, que é entradas, quanto para SD. Eu tenho esses grupos que vão calcular o IPI aqui, ok? Então, eu vou abrir um desses grupos aqui, ó. Vou dar um duplo clique no grupo 12 de entradas, tá? Que calcula o IPI, conforme as configurações que eu também vou mostrar, vou ensinar como se cria, como se altera uma criação de um grupo, né? A criação de um grupo e a determinação de cálculo para ele. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Esse é um grupo que tem como base a chave, o fornecedor e o material, ou seja, é um grupo de entrada, ele calcula o ICMS, o IPI e a substituição tributária. Só que nesse caso eu entrei numa tabela de IPI dentro da J1BTax, certo? Então, nesse grupo, se eu cadastrar aqui um fornecedor, um material, a validade inicial, né? Que no caso dessa tabela aqui, ele não tem uma validade final. Se você colocar só a data de validade inicial, ele vai ficar valendo aí até que você exclua essa linha, né? Então, aqui ele vai ter a alíquota do IPI e se ele vai calcular 100%, né, do produto ou da base de cálculo, ou se ele vai calcular menos, né? No caso do IPI, até onde eu sei, a gente não possui na legislação nenhuma redução de base, né? A gente pode até ter isenção de alíquota zero, ou uma alíquota reduzida, mas redução de base do IPI ele não possui. Pelo menos eu desconheço na legislação federal a redução da base do IPI. Existe sim a redução na base do ICMS, né? Em alguns casos aí, como por exemplo o convênio 52, que trata aí de redução de base em operações interestaduais, internas, para máquinas, equipamentos, né? Bom, então essa é um grupo de exceções do IPI, onde eu crio uma regra por fornecedor, por material, e vou determinar ali o cálculo para esse material, para esse fornecedor nas entradas. Tá? Se eu quiser criar uma nova entrada, eu vou vir aqui, vou colocar aqui o nome o código do fornecedor, tá? Se eu não souber, eu posso clicar nesse botãozinho, que é chamado de Match Code. Ele vai abrir aqui uma telinha de pesquisa, né? Você pode vir aqui, ó, clicar aqui no ladinho, você vai ver as abas que eu tenho disponível, tá? E como eu vou fazer essa busca. Ou você pode navegar por essas abas aqui que dá na mesma, tá? Aí eu vou fazer aqui uma busca, vou dar um Enter aqui, ó. Se eu der um Enter aqui em qualquer um desses campos, ele vai abrir para mim todos os cadastros que eu tenho no meu sistema, ok? Então eu vou selecionar aqui um cadastro, vou selecionar aqui um material, eu também não sei o material, o código do material, e eu vou buscar esse material nos meus cadastros de materiais. Para quem ainda não assistiu, eu tenho aulas aí nesse curso, vou disponibilizar também como se cria o cadastro de material, os dados mestres, como se cria também o cadastro de fornecedor, tá? Então, para você que é um profissional ali da área fiscal, da área contábil, ou quer aprender mais, quer
quer subir aí de carreira, né? Quer virar um consultor até, consultor SAP, hoje em dia aí ganha em torno aí de 5, no mínimo 5 mil reais até 12, 18 mil reais, dependendo do seu conhecimento em SAP. Né? E se você tiver ali um conhecimento da área fiscal, da área contábil, tiver um conhecimento em SAP, um conhecimento ali meio que funcional e técnico, você consegue um bom emprego, né? Eu vi reportagens aí de consultores que na Europa chegam a ganhar 80, 100 mil reais por mês trabalhando como consultor. Né? É claro que para você chegar nesse nível e trabalhar fora do país, fora do Brasil, como consultor SAP, você vai ter que também fazer um curso aí de idiomas. Para você que não fala nada, né? Vai ter que saber falar aí outra linguagem, né? Ou inglês, ou depende aí pro país que você for para trabalhar, né? Bom, então o profissional da área aí é muito requisitado hoje em dia, né? O SAP aí, ele praticamente 80% das empresas, das grandes empresas no país, cerca de 70, 80% utilizam o sistema SAP, né? E algumas empresas utilizam também os complementos desse sistema SAP, né? Ou seja, o SAP ele não faz todas as obrigações fiscais no nosso país, né? Porque é um programa desenvolvido pela Alemanha, né? É um programa que ele tem a possibilidade de criar customizações, né? De personalizar ele, criar programas dentro do SAP para que ele cubra as obrigações fiscais, acessórias dentro do nosso país, na legislação tributária do nosso país, que é muito complexa, né? É bem diferente aí do que outros países da Europa, Estados Unidos, que lá eles fazem apuração, impostos, é tudo através de IVAs, né? E por isso que você vai ouvir falar bastante de IVA para quem trabalha com isso, fala bastante essa palavra IVA, né? O IVA também, no SAP ele é considerado como um código, né? Esse código eu também vou ensinar aqui para vocês como se cria um IVA, tanto um IVA de saída quanto um IVA de entrada, através da J1B Tax, tá? E esse IVA você vai utilizar ele num pedido de venda, num pedido de compra. Esse IVA aí vai acompanhar diversas operações. Você pode criar IVAs para diversos tipos de operações, né? Então, dando continuidade aqui nessa aula, eu vou agora selecionar aqui o produto, tá? Eu vou pegar um ativo, por exemplo. Vou colocar uma validade inicial. Vou colocar de 2021, do 1 de 2021. A taxa de imposto eu vou colocar 10% e 100%. Esses campos você não precisa necessariamente colocar ponto nem vírgula, é só dar um enter aqui, ó, que ele vai já trazer a vírgula e as casas decimais à direita, tá? Caso você queira que esse imposto vá para outras, tá? Tem a possibilidade ali de você marcar essa opção. Aqui em texto de IPI, se eu não me engano, vamos abrir aqui, os direitos fiscais, ok? Então, o que é o direito fiscal? O direito fiscal nada mais é que o CST. Toda nota fiscal tem o CST, que é o Código de Situação Tributária da nota fiscal, do imposto, no caso, né? No caso do IPI, eu tenho os CSTs de IPI, no caso do ICMS, eu tenho os CSTs de ICMS, PIS, COFINS, a mesma coisa, tá? Então, o CST é formado ali por 3 dígitos, sendo que o primeiro ele vai indicar a origem do produto, se ele é nacional, se ele é importado. O segundo e o terceiro dígito vão indicar o tipo de operação, se é uma operação sujeita ao ICMS, ao IPI, se é uma operação isenta, se é uma operação com alíquota zero, se é uma operação com redução de base, no caso do ICMS, né? Se é uma operação com substituição tributária, se é outras. Então, tudo vai depender aí. No caso do IPI, né? Geralmente no SAP as empresas já cadastram logo no início esses códigos aqui, o IP0, IP1, IP2, IP3. Então, se eu clicar aqui, ó, o IP0, o que ele significa?
que é o CST 00, que é aquele tributado, né? O IP0, ele geralmente é o tributado, ok? Daí eu vou ter o IP1, se eu não me engano é isento, eu não estou lembrado aqui, mas é só você, se você tiver alguma dúvida, você abre aqui o Match Code, tá? Para ler a descrição desse código, ó. Ó, o IP0 é sujeito ao IPI, tá? Tanto, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma exceção de entrada, ok? Então, nesse caso, se eu comprar uma mercadoria desse fornecedor com esse material, o meu sistema, na hora que eu estiver dando entrada lá na nota, que eu colocar o código do fornecedor, o código do material, o meu IVA, tudo isso vai vir, essas informações vão ser puxadas da J1B Tax, tá? Através de uma price. Nessa price eu vou ter o meu crédito do imposto, tá? Que ele vai vir buscar nessa exceção fiscal que eu estou criando. Então, se eu colocar IP0, ele vai trazer o CST tributado e vai calcular a taxa do imposto de alíquota com alíquota de 10% sobre uma base de 100. Ou seja, né, você tem que ficar bem esperto nisso, tá? Porque você não pode, por exemplo, colocar aqui um IP1, que é o isento, né? E você não, parece que o meu sistema aqui caiu. Eu vou abrir de novo aqui. Bom, você não pode colocar, por exemplo, aqui, né? Uma taxa de imposto zero, deixar em branco, por exemplo, sem a base 100%, mas deixar com um direito tributário tributado integralmente no IPI, ou tomando crédito, no caso, né? Que eu estou falando aqui de uma entrada. Então, isso daria problema aí para você. Se fosse, por exemplo, uma nota de saída, já seria recusada na emissão dessa nota. Se eu criar uma exceção de saída aqui, onde eu coloque uma alíquota, né, um cálculo de imposto que não condiz com o meu direito fiscal, já vai ter problema na sua operação aí, na sua exceção fiscal. Opa. Bom, então é basicamente isso. Eu criei aqui uma exceção fiscal, então que ele está dizendo o quê? Quando eu comprar desse fornecedor esse material, ele vai tomar crédito de IPI de 10%, tá? Isso se eu tiver lá, né, claro, cadastrado no meu sistema, uma empresa que tem direito a crédito do IPI, tá? Uma indústria, né, no caso, aí ele vai ter direito lá ao crédito do IPI, ok? Então, e ele vai trazer o CST 00, tá? Então, na minha escrituração, quando eu lançar lá a minha nota fiscal, ele vai trazer essas informações com base na exceção criada. Para você gravar a exceção, basta você vir aqui em gravar. E pronto, ele vai gravar aqui a condição, tá? Talvez demore um pouco, depende aí da quantidade de registros que foram criadas dentro da J1B Tax, depende aí do servidor da sua empresa, depende da conexão da internet, vários fatores podem causar uma demora aí em atualizações de registros da J1B Tax, tá? Bom, os dados foram gravados, tá? Você pode alterar aqui também, modificar. Você pode marcar a linha excluir aqui. Aqui você pode marcar tudo se tivesse mais. Eu vou voltar aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser marcar tudo, ele marcou tudo aqui. Se eu quiser excluir ou criar uma cópia, tá? Eu vou aqui, clico, ele vai criar uma cópia de tudo isso daqui que eu marquei, ok? E eu vou editar uma nova cópia aí conforme as necessidades da empresa, ok? Bom, então essa foi uma aula rápida aí de exceções, né, de uma apresentação básica da J1B Tax, tá? Nas próximas aulas eu vou mostrar como se cria, eu vou mostrar todas essas tabelinhas aqui e vou criar exceções fiscais para todos os impostos. Também vou mostrar como se cria um IVA, tá?
você pode criar IVAs, você pode, tem outras funções a J1B Tax, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas que fazem amarrações a alguns processos que vão lá determinar no final se é calculada o imposto, se é o CFOP, o NCM, o CST, qual tipo de operação, a natureza da operação, tudo isso pode ser cadastrado, pode ser amarrado e determinado nas funções dessa transação chamada J1B Tax, que é meio que um coração dos impostos no SAP. Bom, continue assistindo aos próximos vídeos. Para você que ainda não adquiriu o curso, assista, contrate aí, compre o curso e você vai ter aí um bom conhecimento, vai adquirir um bom conhecimento assistindo as videoaulas, tá? Vai ter um bom conhecimento aí de determinações de impostos, de J1B Tax. E hoje em dia, quem tem esse conhecimento no mercado tem portas abertas aí para bons cargos como analista fiscal, gestores, consultores, né? Para aquelas pessoas que se interessam aí em fazer carreira nas áreas fiscais, nas áreas de consultoria sistêmica, SAP. Então continue assistindo, adquire o curso aí que você vai ter muito mais conteúdo disponível para você aí, ok? Até a próxima!